Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de atualidades, que será imediatamente postada na plataforma. Alunos queridos do terceiro do SESC Cidadania e também alunos do Supermédio. Inclusive, os alunos do terceiro ano vai ter lá na tarefa dessa semana uma questãozinha, uma pergunta sobre esses dois temas da atualidade que eu vou trabalhar com vocês nessa aula, tá ok? Bom, então vamos ao compartilhamento. O que temos, né? Bom, o que temos para essa aula, pessoal? Geralmente eu trabalho dois temas, né? Geralmente uma temática internacional e uma temática da vida nacional. Esta aula, pessoal, vou trabalhar duas temáticas da vida nacional. No caso, duas temáticas relativas ao governo do presidente Jair Bolsonaro, tá? Então, vamos que vamos. O primeiro tema, né, pessoal, foi a crise militar que se instalou em alguns dias, né, no finalzinho do mês passado, comecinho desse mês, um mal-estar dentro das Forças Armadas com o próprio governo do presidente Jair Bolsonaro, tá? Nós vamos entender a demissão tanto do ministro da Defesa, né? E também o pedido de saída dos três ministros que compõem as Forças Armadas, o Exército, ministro do Exército, ministro da Marinha, ministro da Aeronáutica, né? Essa reforma, né? No Ministério da Defesa. Bom, em seguida, nós vamos trabalhar também um tema que está muito quente no momento, a abertura da CPI, tendo o Senado como órgão iniciador, a chamada CPI da Covid-19, né? Ou CPI da pandemia, como muitos chamam, tá ok? Então, vamos ao primeiro tema, tá? O que acontece, pessoal? No dia anterior a data que lembram, que tem como lembrança, né? A intervenção militar no dia 31 de março de 1964. Nesta data foi deposto o presidente João Goulart e uma junta militar ficou por alguns dias governando o Brasil até a escolha de Humberto Castelo Branco, tá? O primeiro presidente da República dos Militares. Só lembrando que o período dos militares na presidência da República, né, o que a gente pode chamar de República dos Militares, de 64 até 1985, nós tivemos Humberto Castelo Branco, depois Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. Um período de 21 anos em que a presidência da República era ocupado por agentes militares das Forças Armadas. Tranquilo isso. Pois então, pessoal, que acontece? O presidente eleito, né, ele toma posse com o seu ministério e o Ministério da Defesa fica para o general Fernando Azevedo, né? De certa forma, né, a tradição não manda muito o ministro da Defesa ser um militar. Geralmente é um civil, mas isso é uma prerrogativa do presidente da República e assim ele o fez, não tem problema nenhum, tá? E o que acontece, né? Nós vamos ter um episódio que acontece, como eu falei, às vésperas, né, da lembrança do 31 de março de 1964, quando o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, na prática ele foi demitido, né? E em seguida, ele na sua saída ele lança uma nota, né? Uma nota em que nessa nota, né, ele fala que enquanto exerceu o cargo de ministro da Defesa, tá, ele zelou em ter as Forças Armadas, né,
como instituição de Estado. Né? Bom, pessoal, esse pequeno trecho, né, da nota dele terminou gerando uma polêmica muito grande. Né? Por que ele enfatizou isso? Né? Que enquanto ele esteve no exercício do Ministério da Defesa, ele zelou em deixar as Forças Armadas, né, como órgãos do Estado brasileiro. E aí, pessoal, tem uma diferença entre governo e Estado? Tem sim, e a nossa Constituição, né, diferencia muito bem, né, coloca as coisas nos seus devidos lugares. Né? Eu vou trabalhar aqui, pessoal, esses dois conceitos de uma forma assim, um pouco didática, tá? Não vou trabalhar no campo do direito, né? Mas o que seria, né, o Estado? O Estado é uma instituição maior, né? É uma instituição permanente, né? O Estado é todo patrimônio material, né? São os órgãos públicos, né? Por exemplo, o Sistema Nacional de Saúde, né? São as instituições, por exemplo, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, né? São instituições sagradas do Estado brasileiro, né? É, e o governo não é permanente como o Estado. O governo ele é passageiro, né? Ou seja, o eleito para um mandato de 4 anos, não é assim? Ele exerce lá a função de presidente da República. Tá? Termina esse mandato, o Brasil comporta a reeleição, ele pode permanecer por mais 4 anos se ele for reeleito pela população. Né? Mas, mesmo ele ficando 4 ou 8 anos, isso pouco importa, esse presidente ele dá lugar a um outro presidente. Assim, governadores dos estados, prefeitos de municípios. Né? Então, o governo é transitório, o governo é efêmero, né? Não é permanente como as instituições do Estado, os órgãos do Estado, e vai por aí afora. Tá? Bom, por que eu estou falando isso? Né? Repito, porque a nota do general Fernando Azevedo, ao sair do Ministério da Defesa, também explicando didaticamente, o ministro da Defesa, né, que no governo do presidente Jair Bolsonaro é um militar, mas em outros governos, né, quase sempre era um civil, justamente para distinguir, né, o Ministério da Defesa, né, uma pessoa não militar, um civil, mostrando governo, tá? Agora, os chefes das armas, né, das 3 Forças Armadas, né, você vai ter a força do Exército, a força da Aeronáutica e a força da Marinha, né? Aí tudo bem, geralmente são comandantes militares, né? Comandantes militares de altíssima patente, tá? Pois então, repetindo, com a saída do ministro da Defesa, Fernando Azevedo, né, ele faz essa nota, ele fala que, enquanto ele exercitou esse cargo de ministro da Defesa, ele zelou, tá, em deixar as Forças Armadas no âmbito de competência do Estado, distinguindo o governo. Né? Bom, o que acontece, pessoal? Praticamente no dia seguinte, nós vamos ter uma reunião do ministro da Casa Civil, o general Braga Neto, com os 3 ministros que compunham, né, as Forças Armadas, tá ok? Que são esses daqui, que nós vamos ter o general do Exército Edson Pujol, tá? Nós vamos ter o brigadeiro Antônio Carlos Bermúdez e nós vamos ter, tá, o almirante Ilques Barbosa. Tá? Eles, o que acontece? Eles têm uma reunião com o general Braga Neto, que até então era ministro da Casa Civil. A reunião, dizem que foi uma reunião tensa, tá?
e os ânimos exaltados, né? Depois dessa reunião, tá? Esses 3 comandantes das Forças Armadas, né? Pediram exoneração, ou seja, praticamente se autodemitiram, né? Se autodemitiram. Bom, então aqui você tem todo o corpo das Forças Armadas que pediram a demissão, né, coletiva dos 3, tá? Momentos depois da saída do ministro da Defesa, Fernando Azevedo. Bom, gente, tudo indicava, logicamente, né, pelo que se via, né, que estava tendo uma indisposição, uma incompatibilidade, principalmente do general Fernando Azevedo, né, com o presidente Bolsonaro. Tá? Uh, beleza. O que nós vamos ter? Né? Nós vamos ter o seguinte, pessoal, o governo Bolsonaro, né, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma formação militar, né, fez uma carreira longa no campo da política, né, cerca de 28 anos como deputado federal. Bom, ele foi coronel no Exército. Então, desde quando começou o governo dele, né, primeira coisa, né, desde quando começou o governo do presidente Bolsonaro, desculpa, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o loteamento em cargos, né, vai lotando tanto no primeiro escalão como no segundo escalão, o presidente Bolsonaro vai nomeando militares, tanto militares da ativa como militares da reserva, de maneira geral das Forças Armadas, né? Então, tanto no primeiro e segundo escalão, aquilo que a gente pode chamar de militarização das esferas de poder, tranquilo? Já começa por aí. O Tribunal de Contas da União, ano passado, verificou mais de 6.000 cargos em que o presidente Bolsonaro nomeou militares. Então, é uma nítida, né, presença de militares no governo. Tá. Um segundo momento que nós vamos ter também são declarações do presidente Bolsonaro, né? As falas do presidente, sempre muito ligando ele, chefe de governo, né, com as Forças Armadas, né, que são órgãos de Estado, né? Como, por exemplo, por algumas vezes ele chamando o Exército de o meu Exército, né? Outra coisa também, outra fala dele, dizendo que a democracia e a liberdade, né, só são garantidas pelas Forças Armadas, né? Isso faz com que especialistas mostram a aproximação demasiada do governo com as Forças Armadas, que são órgãos de Estado, né? Outra coisa também é que o presidente da República, ele pode até usar as Forças Armadas para uma série de finalidades. Inclusive, a Constituição é, promove isso, né? Por exemplo, nesse momento da pandemia, nós temos muitas ações, principalmente do Exército, né? Com a crise do Amazonas, mesmo do estado do Amazonas, o Exército teve uma participação muito importante, levando medicamentos para aquelas populações ribeirinhas, a própria Marinha, né, com as suas embarcações, levando ali para povos da Amazônia, ali nas áreas ribeirinhas e tal, 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 aviões da FAB, tudo bem. Agora, se o presidente precisar usar as Forças Armadas, o Exército, por exemplo, ele tem, como são órgãos do Estado, né, tem que participar dessa decisão do presidente, né? O Congresso Nacional tem que avaliar, tem que aprovar uma decisão que o presidente queira usar as Forças Armadas e tal, tal. Então, eu estou querendo diferenciar o que são organismos de Estado, o que é governo, né? Então, é isso. Então, continuando o que eu estou falando, né? Nós vamos ter a forte presença de militares em cargos de primeiro e segundo escalão no governo. Nós vamos ter as falas do presidente da República, por mais que ele fale ali no cercadinho, ali na saída do Palácio do Planalto, né? Do Palácio da Alvorada, quer dizer, qualquer pronunciamento do presidente da República praticamente é um pronunciamento oficial, né? E também faz parte do contexto, o deputado federal, inclusive pelo PSL de Goiás,
o major Victor Hugo, ele propôs um projeto de emenda constitucional no sentido de permitir ao presidente, ao chefe do Executivo Federal, né, a instalação de um estado de defesa, um estado de exceção, que não foi muito bem recebido na Câmara Federal, né? Porque, segundo o conteúdo do projeto, daria uma competência maior ao presidente da República, é, que, por exemplo, poderia, né, até desconsiderar ações do governo, dos governos estaduais no combate à pandemia, etc., etc. Também não foi muito recebido na Câmara Federal. Bom, então esse é o contexto, né? Bom, mas o estopim que gerou essa crise militar, né? Ah, Pois então, pessoal, o que se percebe, né, nos bastidores é que teria havido uma pressão do Palácio do Planalto, uma pressão do governo do presidente Bolsonaro, né, para que as forças militares, né, se manifestassem politicamente ao lado do governo Bolsonaro, né? E tudo indica que houve uma recusa, né? Principalmente do ministro da Defesa, Fernando Azevedo, tá? O que se comenta aí, né? Daí essa indisposição entre o general Fernando Azevedo com o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, ao ponto dele entregar sua carta de demissão e dias depois, os três ministros das Forças Armadas fazerem o mesmo, né? E gerando, logicamente, uma crise militar. Que isso caiu como uma bomba, né? O Brasil não estava esperando uma crise militar, porque desde 1977, no governo do general Ernesto Geisel, houve, eu me lembro, uma crise militar quando ele demitiu o ministro do Exército, Silvio Frota, né? Desagradando os setores do militarismo brasileiro, principalmente a chamada a ala como é que fala? A ala dura, né? Da linha dura do Exército Brasileiro, na época, em 1977. Bom, essa crise, né, a gente vai acompanhando até onde essa crise vai, se vão arrefecer os ânimos, né? É composto um novo quadro, né, de generais, de almirantes nas Forças Armadas. Agora, o general Braga Neto, que estava na pasta, né, da Casa Civil, ele assumiu, então, o Ministério da Defesa. Ou seja, você tem agora uma força, as Forças Armadas, né, pessoas, no caso, alta patentes, né, mais alinhado com o Palácio do Planalto, mais alinhado com o presidente Bolsonaro, né? Só para lembrar, um dos que, né, que mais falavam de as Forças Armadas não participarem, né, da política, o general Edson Pujol, o general do Exército Edson Pujol, que inclusive foi colega do presidente Bolsonaro na formação militar, na escola militar, né? Ele sempre demonstrou uma indisposição muito grande de envolver as Forças Armadas com o dia a dia da política do governo. Tá? Bom, então, esse fato demonstra o quê, pessoal? Esse fato demonstra que, de certa forma, né, você tem um certo racha dentro das Forças Armadas, né? Onde você tem lideranças militares que acham que as Forças Armadas não têm que se envolver com política de governo, aquela diferença que eu fiz entre Estado e governo, né? E lideranças militares que se alinham mais ao governo Bolsonaro, tá? Bom, então essa crise militar, ela se instalou, né? Evidenciou ao país que os militares não estão tão unidos como muitos pensavam, não? Há divergência dentro da cúpula militar. Tranquilo isso? Bom, o outro tema para se esclarecer, pessoal, também que
tá mexendo muito com o noticiário, né? Muito com os debates. A abertura, como órgão iniciador, o Senado, a abertura pelo Senado da chamada CPI da Covid-19, ou CPI da pandemia. Bom, e aí o que temos, pessoal? Primeira coisa, pessoal, como a nossa aula ela tem uma finalidade didática, tá, pessoal? Explicando o que seria uma CPI, tá? CPI, pessoal, é a abreviação da expressão Comissão Parlamentar de Inquérito, tá? Quando há indícios, pessoal, de irregularidades por parte de qualquer governo, pode ser de um prefeito, pode ser de um governador de estado, e no caso aqui, né, é do governo federal, tá? No caso, essa CPI aqui é uma comissão, né, onde os senadores, tá, vão verificar irregularidades ou não do governo federal no combate à pandemia, nesse um pouco mais de um ano que o Brasil está, né, nessa batalha contra a Covid. Então, é isso. A Comissão Parlamentar de Inquérito está na Constituição. Pois então, a CPI, quais os passos para a abertura de uma CPI? Bom, primeiro, a abertura, né, o pedido, a abertura, a composição da mesa, tá? A composição da mesa. E como é que vai ser os trabalhos? Como uma CPI funciona, tá ok? Bom, aqui você tem mais ou menos o passo a passo, né? Bom, primeiro tem que ter aquilo que no direito é chamado de fato determinado, né? Tem que ter indícios, tem que ter evidências, né? Bom, então, o primeiro passo, existência de fato determinado a ser apurado, tá ok? Se o governo federal foi omisso, né? Se o governo federal demorou muito, né, de fazer contratos no sentido de comprar medicamentos, no sentido de comprar vacina, tá? Então, tudo isso vai ser verificado pela CPI, tá? Que é formado, repito, por parlamentares, no caso aqui, senadores, tá ok? Bom, primeiro que tem que haver um requerimento, um pedido para a abertura de CPI, tá? Inclusive, eu peguei esse slide aqui, pessoal, fala de deputados, mas não só uma CPI pode iniciar na Câmara Federal, como na Câmara Alta, no Senado, tá? No caso da CPI da Covid, o órgão iniciador vai ser o Senado, tá? Você tem que ter 1/3 de assinaturas de senadores para que possa o requerimento ter validade, tá? Possa ter validade. Bom, o que vai acontecer? O presidente, no caso aqui do Senado, tá? Assembleia, né? Mas do Senado, ele baixa um ato constitutivo da CPI, tá? Se preenchido todos os requisitos. Aqui nós vamos ter um detalhe, pessoal. O primeiro pedido para uma CPI, né, da pandemia, uma CPI querendo verificar ações ou omissões por parte do governo federal, foi feito em fevereiro, tá? Foi feito em fevereiro e ficou para verificação do presidente da casa, no caso do Senado, né? E como quem moveu esse requerimento achou que a presidência estava demorando, ele recorreu ao quê? Ao STF, tá? Ao STF, que o STF, então, verificou os requisitos, né? Se tinha os requisitos dentro da legalidade. O ministro Barroso, então, autorizou, né? Melhor falando, né? Ordenou que o presidente do Senado, tá, fizesse a abertura da CPI, tá? E aí não teve como, tá? O presidente, então, ele abriu a CPI. E aí, o que nós vamos ter? O presidente Rodrigo abre a CPI, o presidente do Senado, e aí você vai ter a composição da mesa, tá?
você vai ter os titulares, você vai ter os suplentes, tá? Compõe-se a mesa. E aí começa o processo da investigação, tá? Você vai ter audiências, tá aí, ó. A CPI tem que ter prazo determinado para terminar? Sim. Ao terminar, tá? Eu vou adiantar um pouco aqui, pessoal. Ao terminar, tem que ter um relator, tá? Onde ele irá relatar as omissões, tá? A irregularidade, se tiver, né? Se não tiver, tudo bem, morre ali a CPI, tá? E aí, o que nós vamos ter? A CPI, pessoal, tá? Olha aqui os membros que compõem a mesa da CPI. Você tem aqui deputados, senadores governistas, senadores de oposição, senadores independentes, tá? Então, algumas figurinhas conhecidas aqui, tá? Então, vamos que vamos. O que faz uma CPI? Tá? Vamos aos detalhes, pessoal. Uma CPI, uma vez aberta, ela pode investigar, ela tem poder, isso que é importante, pessoal, no entendimento de uma CPI. Ela tem poder, tá? De investigação proporcional a que tem as autoridades judiciais. Um juiz, ele não dá ordem para investigar alguém, não é assim? Violar o sigilo bancário de alguém, telefônico de alguém. O juiz, ele pode, ele é uma autoridade judicial, ele pode isso, né? Um mandado, você está entendendo? Pode. Então, os deputados ou senadores, que é o caso da CPI da Covid-19, eles vão ter poder de autoridade judicial, de convocar para interrogatório, né? A gente já praticamente sabe que eles vão chamar para interrogar na CPI, né? Todos os ministros da saúde desde o começo da pandemia, tá? Desde o Mandetta até o Pazuello e até agora, tá? O Queiroga, tá ok? Todos serão convocados, né? O que acontece, pessoal? O presidente Bolsonaro, ele, numa conversa telefônica com o senador Jorge Cajuru, inclusive de Goiás, né? Teria ele meio que exigido, né, do Cajuru, que fosse investigado não só o governo federal, mas os estados, as mais de 5 mil prefeituras que existem no Brasil, né? Pois então, pessoal, o problema é que, né, no plano do regimento do Senado, da Câmara Federal, tá? Uma CPI, ela tem que ter um objeto determinado, tá? Então, quer dizer, não vai se investigar todos os estados da federação, mais de 5 mil municípios, é muita coisa, né? Então, ficou definido o quê? Que o objeto determinado da CPI da Covid é, sim, o foco é o governo federal. Tranquilo? Agora, se no andamento da CPI, das investigações, for necessário investigar um governador, um prefeito específico, vai se fazer. A ideia é essa, tá? Que foi colocado na abertura da CPI da Covid-19. Outra coisa, aqui, ó, a CPI pode convocar indiciados para prestar depoimentos, né? Ouvir testemunha, requisitar informações e documentos sigilosos, até sigilosos, quebra-se sigilo, né? Para ter acessos a documentos, né? Pode quebrar o sigilo bancário de um ministro, de um governador? Pode, de um prefeito? Pode, tá? De um agente de saúde? Pode, tá? Pode quebrar o sigilo telefônico? Também. Não pode fazer escuta telefônica, mas pode quebrar o sigilo telefônico dos indiciados, tá ok? Então, percebe-se que tem muito poder uma CPI, né, de natureza investigatória, tá ok? Agora, a CPI pode condenar? Não. O que acontece, pessoal? Você tem um relator, tá?
que já foi definido, Renan Calheiros, tá ok? Esse senador aqui, Renan Calheiros, também é uma figura conhecida na política nacional, né? Ele vai ser o relator, tá? O que acontece? A CPI ela passa para o Ministério Público, tá? Para o Ministério Público, se quiser fazer a acusação, né? E aí sim, né? Esse órgão, o Ministério Público, está aqui, ó, que se encarregará de responsabilizar eventuais infratores tanto na esfera civil como na esfera criminal. Tranquilo? Pode uma CPI, pessoal, servir depois para abertura de pedido de impeachment? No caso do presidente da República, pode. De um governador? Pois é, aí que está. Governador, CPI, geralmente são as assembleias legislativas, né? Que movem o pedido de impeachment de um governador. Mas todas essa CPI aqui, ela pode terminar envolvendo, né? Não só o governo federal, mas se tiver, né? Conexões indiretas, né? Com governadores, etc., podem também ser indiciados, né? E serem depois alvo de ação de pedido de impeachment, tá? Então é isso. Qual o problema, pessoal? O problema para o governo Bolsonaro é o seguinte: nós temos na relatoria aqui dessa CPI da Covid a figura de Renan Calheiros, tá? A figura de Renan Calheiros. O Renan, ele está na oposição do governo Jair Bolsonaro. Ele já fez críticas abertas ao governo, né? Lá em 2019, quando ele concorreu à presidência do Senado, né? O governo não o apoiou, né? Então, você tem aí as briguinhas, né? Do dia a dia da política. E segundo alguns especialistas, né? O ex-presidente Lula, que possivelmente participará do processo eleitoral do ano que vem, de 2022, o presidente Lula está fazendo um movimento de se aproximar da parte do centro da política, né? Então, alguns especialistas até falam de uma aproximação do candidato Lula, né, à presidência da República no ano que vem, tá? Forte concorrente aí com o presidente Bolsonaro, que vai tentar uma reeleição, uma aproximação do Lula com o Renan Calheiros, tá? Que será o relator da CPI da Covid-19. Mas é muito cedo, né, pessoal? Muito cedo para a gente ficar fazendo especulações, etc., etc., né? Vamos acompanhar o andamento dessas investigações, tá? Com certeza, nós vamos ter muitos momentos quentes da política nacional. Tranquilo isso? Pessoal, nós estamos encerrando essa aula que tem o propósito didático de esclarecer, né, fatos da vida nacional e fatos também do mundo, tá ok? Um abraço a todos e estamos encerrando. Um abraço. Paz.